Guerreiros, aqui quem vos fala é o professor em Física, Brian Simon. Vamos às nossas atividades em hidrostática, lista 6. Um cilindro de cortiça de 5 cm de altura está preso ao fundo do recipiente por um fio de 3 cm de comprimento. A altura do recipiente é de 15 centímetros. Verte água no recipiente até enchê-lo. Qual dos gráficos representa como varia a tensão T do fio em função da altura H da água no recipiente? Qual seria desses gráficos? Lembrando que análise gráfica, habilidade número 17 da matriz de referência do Enem. Venha comigo a resolução. Alternativa certa é a alternativa A. Perceba que no início, até atingir 3 centímetros, a tração é nula, correto? Depois surge um empuxo que cresce linearmente. Após a imersão total do bloco, o empuxo permanece constante. Logo, a tração, a força de tração também. Um corpo tem capacidade de 200 centímetros cúbicos e sua massa é de 300 gramas. A massa desse corpo cheio de leite é de 500 gramas. Pode-se concluir, então, que a densidade do leite é de... Aí você tem vários valores, 0,4, 0,66, 1, 1,5, 2,5 grama por centímetro cúbico. Vamos à resposta certa, levando em consideração a diferença entre o espaço ocupado e o espaço vazio. Você tem 500 menos 300 gramas, dividido por 200, você tem o equivalente a 1 grama por centímetro cúbico. Essa é a densidade. Alternativa C. 3 recipientes cilíndricos A, B e C, cujos raios são R2, R2 e R3, respectivamente, contém água até altura H. As pressões nas bases dos cilindros obedecem à relação matemática, mais uma vez, lembrando que ele quer computar a pressão no fundo do recipiente. A alternativa certa é a alternativa A, independente desse tipo de formato de recipiente, você tem as pressões iguais. Pressão em A é igual a P é igual a C, perfeito? Um cilindro de 200 gramas é pendurado em uma mola e produz nesta uma distensão de 10 centímetros. A seguir, o cilindro é totalmente mergulhado em um frasco com água e observe que a distensão da mola diminui para 5 centímetros. Qual o volume do cilindro? Aí você tem 10 elevado a menos 4, 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 0. E aqui perceba que o volume em metro cúbico, perfeito? Então, vamos às alternativas certas. Você tem a primeira situação, que é a força-peso igual a força elástica. Lembrando que a força-peso é a massa do corpo multiplicado pela aceleração da gravidade. E você tem que igualar igual a constante elástica multiplicado por essa distensão, correto? Que ele apresenta em centímetro, você tem que dividir por 100 para ficar em metro. Então, vamos substituir os valores. A massa 0,2 estava em grama, eu dividi por 1000, ficou em quilograma, multiplicado por 10, que é a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, igual a K, multiplicado por essa distensão, por essa deformação 0,1. Você percebe, então, que o 0,1 ele está multiplicando no segundo membro da equação, ele vai dividir no primeiro membro, aí você tem um valor da constante igual a 20 Newton por metro. Perfeito? Na segunda situação, você já tem o K, você já tem a constante, então você tem dois vetores na mesma direção e no mesmo sentido, soma, igual a força-peso. Levando em consideração que nós temos duas grandezas vetoriais, dois vetores na mesma direção e no mesmo sentido, e temos um contrário num outro sentido. Perceba, aí eu tenho força resultante igual a força elástica mais empuxo menos a força-peso. Substituindo os valores, nós temos K multiplicado por essa deformação mais o empuxo igual ao peso do corpo. Substituindo os valores agora, numericamente, 20 multiplicado por 0,05 mais o empuxo igual a 0,2 vezes 10.
Você tem então um empuxo igual a 1 newton. Agora, para eu achar o volume, eu vou substituir esse empuxo na terceira equação. O empuxo é o produto entre a densidade, o volume e a aceleração da gravidade. Você tem a densidade da água, 1.000 kg por metro cúbico. O volume que eu quero identificar, multiplicado pela aceleração da gravidade, substituindo o empuxo, 1 igual a 1.000, vezes o volume V, multiplicado por 10. Esse volume equivale a 10 elevado a menos 4 metro cúbico. Um objeto de massa de 8 kg em volume de 1 litro está imerso em um líquido de densidade igual à água, contido num grande recipiente. O objeto se move para baixo com velocidade de V 0,2 metros por segundo, devido à ação conjunta da gravidade, do empuxo e da resistência viscosa do líquido ao movimento. Podemos afirmar que a quantidade de energia transformada em calor a cada segundo, perceba, a cada segundo no sistema objeto líquido é 0 joule, 0,14 joule, 0,16 joule, 14 joules, 16 joules. Vamos à resolução. Lembrando que a força resultante é a diferença entre os vetores da força-peso e empuxo, como você pode perceber. Você tem a massa 8 kg, o volume 10 elevado a menos 3, a densidade 10 elevado a terceira potência, kg por metro cúbico, e essa velocidade, correto? Aí, voltando à equação, você tem a força resultante é igual peso menos o empuxo, lembrando que o empuxo, a densidade, a aceleração na gravidade e o volume. Você tem 80 newtons, que equivale ao peso. O empuxo eu acabei substituindo os valores agora, 10 elevado a terceira multiplicado por 10, multiplicado por 10 elevado a menos 3. Essa força equivale a 70 newtons. Agora preste bem atenção. O que é esse trabalho executado, né, por esse corpo? Trabalho executado, trabalho mecânico, é força vezes o deslocamento. Lembrando que, o que é o deslocamento? Você tem velocidade igual ao espaço sobre o tempo, correto? Se eu quiser isolar a variável deslocamento, eu tenho o tempo que está dividindo, passará ao primeiro membro multiplicando a velocidade. Então, fica a velocidade multiplicado pelo tempo, e esse tempo é de 1 segundo. Lembrando que ele falou que essa velocidade é 0,2 multiplicado por 1 segundo, eu tenho deslocamento de 0,2 metro, correto? Então, fica trabalho igual a força vezes o deslocamento, que você já achou a força. Então, fica 70 multiplicado por 0,2, que equivale a 14 joules. Dois tubos iguais, um contendo azeite de oliva e outro água. Os líquidos têm o mesmo peso, mas os dois alcançam alturas de 50 centímetros e 46 centímetros, respectivamente. Determine a densidade do azeite. Você vê as alternativas e eu vou contigo a resolução, certo? Tente parar o vídeo, pause, tente resolver, caso contrário, venha comigo. Lembrando que ele falou que tem um peso igual, né? Então, eu tenho peso da água igual ao peso do azeite. Aí tenho massa vezes aceleração para a água, massa vezes aceleração para o azeite. Aí eu percebo que tem. Perceba o seguinte. O que é a massa, correto? Você vai simplificar a aceleração da gravidade. Mas o que é essa massa? A massa você vai retirar da densidade. A densidade equivale à massa sobre o volume. Então, se eu quiser isolar a massa, o volume que está dividindo no segundo membro da equação, vai multiplicando, correto? Então, fica a densidade multiplicada pelo volume, igual a massa. Então, você tem densidade da água, volume da água, igual a densidade do azeite, volume do azeite. Aí você tem aqui, como é que eu calculo o volume? Lembra, o volume é igual à área da base vezes a altura. Então, vamos substituir os valores. 1 multiplicado pela área vezes a altura dessa coluna de água, igual a densidade desse azeite, multiplicado pela área, correto? Multiplicado pela altura da coluna do azeite. Aí você pode simplificar área com área, que eles ocupam a mesma área, perceba. Aí eu tenho uma densidade do azeite equivalente a 0,92 grama por centímetro cúbico. Tranquilo? A mais uma questão. Um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje em dia é a compactação do solo.
devido a um intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesadas, reduzindo a produtividade das culturas. Uma das formas para prevenir o problema de compactação do solo é substituir pneus dos tratores por pneus mais, alternativa A, largos, reduzindo a pressão sobre o solo, B, estreitos, reduzindo a pressão sobre o solo, largos, aumentando a pressão sobre o solo, D, estreitos, aumentando a pressão sobre o solo, e alternativa E, altos, reduzindo a pressão sobre o solo. Lembrando que a pressão mecânica é a razão entre a força aplicada sobre a área, correto? Então, quanto maior a área, menor a pressão, mantendo-se a força constante. Então, nesse problema, devemos aplicar o conceito de pressão, que eu acabei de falar. Para que essa pressão seja reduzida, devemos aumentar a área de contato com o solo, utilizando pneus mais largos. Um forte abraço e até a próxima aula.